Djibouti é um pequeno país no chifre da África que é mais conhecido no mundo ocidental por seu nome engraçado. Apenas do tamanho de New Hampshire e tem apenas uma pequena população de cerca de 957 mil pessoas. E ainda, apesar de seu tamanho pequeno e nome engraçado, Djibouti é um dos mais sérios e pontos quentes geopolíticos influentes em todo o mundo. Por causa disso, há grande número de bases militares estrangeiras que foram estabelecidas em seu território. Quero dizer, basta olhar para esse mapa. Da área imediatamente ao redor da capital do Djibouti, que é também chamada de Djibouti. Você tem uma base militar americana aqui, que é a única base militar permanente dos Estados Unidos. Você tem uma coleção de bases militares francesas aqui, uma base aérea francesa operada aqui, uma base aérea militar francesa operada aqui embaixo, onde os Estados Unidos também usam drones para voar fora dali. Você tem uma base militar japonesa aqui, que é literalmente a única base no exterior que os japoneses operam no mundo. Você tem uma base militar italiana espremida aqui pelos americanos, e aqui você tem outra base militar francesa. Aqui você tem bases de alemães e soldados espanhóis que não têm bases próprias, mas ficam estacionadas nesses hotéis. E então, você ainda tem uma base naval do Exército de Libertação do Povo Chinês. Oposto aos americanos e seus amigos, a primeira base militar no exterior que a República Popular da China e outros países estão ainda tentando ativamente construir suas bases aqui. Também em 2021, Djibouti concordou em permitir que a Arábia Saudita começasse a construção de uma nova base militar em seu país também, o que provavelmente estará em algum lugar perto da base americana quando for concluída. E em seguida, por anos, até agora Djibouti também foi cortejado pelo governo indiano e russo para construir algum tipo de base por lá também. Tudo isso significa que em 2023, o pequeno Djibouti de fato tem de longe a maior concentração per capita de bases militares estrangeiras em seu solo, de longe de qualquer outro país no mundo. E isso meio que levanta uma questão. Por que e como esse pequeno país no chifre da África se tornou praticamente a base militar global do século XXI para todas as grandes potências mundiais estabelecer suas operações militares? O significado e valor do Djibouti vem de sua posição geográfica ideal. Dê uma olhada o quanto Djibouti é de fato importante geograficamente. Eles ficam precisamente no oeste do lado do Estreito de Bab-el-Mandeb, na frente do Iêmen. Na ponta mais estreita deste estreito é de cerca de 28 km de largura, e são aqueles 28 km que todos os navios devem passar para passar entre o Mar Vermelho e o Golfo do Aden, e em seguida para o Canal de Suez, mais ao norte através do Egito. São esses 28 quilômetros que todos os navios devem passar para obter acesso entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico. Isso faz com que o Estreito de Bab-el-Mandeb seja um dos pontos marítimos mais cruciais geopoliticamente do mundo, especialmente da perspectiva do mercado global de petróleo, gás, indústria e a segurança do estado de dezenas de países ao redor do mundo. Em vermelho nas áreas ao redor, demonstram que nunca rendeu tanto petróleo lucrativo e descobertas de gás nas proximidades da região do Golfo Pérsico. Do outro lado da Península Arábica, contém literalmente a maior concentração de petróleo e gás encontrado em qualquer lugar do planeta. Aproximadamente metade de todas as reservas globais conhecidas e cerca de 1/3 de toda a produção atual de petróleo, além de cerca de 40% de todas as reservas mundiais conhecidas de gás natural, são encontradas apenas aqui, espalhadas pelas margens do Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e Omã. Essas reservas incluem o maior campo de petróleo já descoberto no mundo, aqui em Ghawar, na Arábia Saudita. A Arábia é o maior e o único campo de gás natural já descoberto do mundo. Aqui no campo de análise norte e sul, no centro do abismo, compartilhando entre o Catar e o Irã, que por conta própria representam cerca de 1/5 de todas as reservas de gás naturais já descobertas no mundo inteiro. O Golfo Pérsico é, portanto, sem dúvida, a localização mais importante de todo o mundo no século XXI, pois é efetivamente a maior fonte única no universo de energia que a humanidade pode consumir.
coletivamente, os 8 países ao redor do Golfo Pérsico colhem seu petróleo e gás natural, carregam em containers específicos para isso e, em seguida, enviam através do estreito similarmente, chamado de Estreito de Hormuz, e vão para o Oceano Índico, onde eles viajam para os mercados em todo o mundo. A viagem então leva, através do Mar Arábico, na Baía de Bengala, e então, através do Estreito de Malaca, e em seguida, para as economias com fome de energia, como China, Taiwan, Coreia do Sul e Japão. Mas para o transporte do petróleo do Golfo Pérsico e gás natural, em diante do Estreito de Hormuz para a Europa, o caminho mais rapidamente e eficiente é para o oeste, através do Estreito de Bab, passando diretamente por Djibouti até o Mar Vermelho, e depois através do Canal de Suez, no Egito, e finalmente chega ao Mediterrâneo. Em 2022, essas rotas respondiam a cerca de 20% de toda a importação de petróleo e gás da União Europeia. As importações de gás natural liquefeito foram todas vindas de países ao redor do Golfo Pérsico, e entregou quase inteiramente por containers que passam pelo Estreito de Bab e o Canal de Suez. Se por acaso algum desses pontos de estrangulamento fosse de alguma forma obstruído ou bloqueado, a União Europeia perderia num piscar de olhos a rota mais importante de importação de grandes volumes de seus suprimentos de petróleo e gás, o que alimenta suas economias e a sua sociedade. E a única via alternativa seria um caminho muito, mas muito longo, em torno de todo o continente africano, uma rota que agrega semanas a mais de entrega e, consequentemente, adiciona custos mais elevados aos preços de importação. Esse risco ficou muito exposto quando, em março de 2021, um navio encalhou no Canal de Suez e bloqueou tudo, fazendo ter um atraso de um período de 6 dias, resultando em centenas de navios fazendo fila para passar pelo canal, e impediu coletivamente um valor estimado de 9,6 bilhões de dólares, isso em apenas 6 dias. O Estreito de Bab, como foi feito para se tornar bloqueável por qualquer motivo, e se isso acontecesse, o resultado seria em grande parte o mesmo que já vimos, e isso é um grande medo para a Arábia Saudita. Os sauditas são os maiores exportadores e produtores de petróleos em todo o mundo. A Arábia Saudita contém vastas reservas de petróleo e produção e capacidade para vender e exportar esse petróleo para os mercados em todo o mundo. 40% de todo o PIB saudita é simplesmente o da indústria de petróleo, enquanto, em média, ao longo da última década, as receitas de petróleo sauditas forneceram um enorme 75% de todo o orçamento anual do governo, que financia tudo, desde ambiciosos projetos de construção e infraestruturas, até projetos para suas próprias forças armadas. Portanto, se a capacidade da Arábia Saudita de exportar petróleo no exterior e obter a receita para financiar seu governo pode acabar significando literalmente o colapso do Estado Saudita Central e até mesmo a monarquia absolutista saudita. Quase todos os campos de petróleo da Arábia Saudita estão localizados no leste do país, perto do Golfo Pérsico. O mais fácil método para obter o seu petróleo para os mercados globais é colocá-los em navios porta-containers e enviá-los através do Estreito de Hormuz, mas que diretamente é vulnerável, porque em seu ponto mais estreito é inferior a 34 km de largura, e todo o norte da linha costeira é controlada por seu maior rival geopolítico, a República Iraniana. Há décadas, os iranianos frequentemente ameaçaram e se gabaram de sua capacidade de fechar o estreito. Eles poderiam literalmente fazer isso, colocando inúmeras minas navais ao longo da rota e alinhando o norte da costa do estreito com a negação aérea, armas na superfície para enviar mísseis terra-ar e apenas atacando tudo que passa. Tal ação provavelmente desencadearia uma resposta militar dos Estados Unidos, mas só de travar temporariamente a capacidade saudita de exportar seu petróleo pelo estreito e manter o seu governo funcionando, já gera pânico no governo. A fim de mitigar esse risco um pouco, os sauditas construíram o que é conhecido como oleoduto leste-oeste, que pode transferir volumes limitados de seu petróleo bruto do Golfo Pérsico para os portos do Mar Vermelho, onde o petróleo pode continuar
aos mercados mundiais através do Estreito no sul e o Canal de Suez no norte. Mas infelizmente para os sauditas, mesmo isso, a capacidade foi ameaçada por causa de uma guerra civil no Iêmen, começada em 2014 por uma facção adjacente muçulmana, maioria xiita, conhecida como Houthis. Levantaram-se em revolta contra os predominantemente sunitas, governo muçulmano, e apoiados pelos sauditas. Dentro do país, rapidamente assumiram o controle da capital. Os Houthis supostamente receberam armas e financiamento dos iranianos, e sua zona de controle existe principalmente perto da costa leste de Bab el-Mandeb, o Estreito. Se os Houthis se tornar bem-sucedido e assumir o controle do Iêmen, permanecerá alinhado com seu maior rival geopolítico, o Irã. É perceptível que os Houthis e os iranianos poderiam coordenar um acordo para o bloqueio do Estreito, em que os iranianos bloqueariam o Estreito de Hormuz e os Houthis bloqueariam o Estreito de Bab el-Mandeb ao mesmo tempo. Fazendo assim, os sauditas praticamente pararem de continuar exportando seu petróleo para os maiores clientes no leste da Ásia, como a China. A única maneira que os sauditas poderiam continuar a transportar o seu petróleo para o mercado asiático nesse cenário seria através do muito longo e limitado oleoduto leste-oeste, até a costa oeste, chegando assim no Mar Vermelho, e depois conseguindo atravessar o Canal de Suez e através do Mediterrâneo e depois do Estreito de Gibraltar, para aí então fazer o contorno em todo o continente africano. Isso só para chegar ao mesmo lugar onde as exportações de petróleo sauditas normalmente começam. De qualquer maneira, é por isso que os sauditas têm atacado e bombardeado os Houthis no Iêmen há anos, e é por isso que os sauditas estão tão interessados em construir suas próprias bases militares na extremidade oposta do Bab el-Mandeb, em Djibouti, para que eles possam responder rapidamente à situação e libere suas linhas logísticas. Mas é claro que as bases em Djibouti não é apenas de crítica importância para os sauditas e seu estado de segurança. Após a invasão russa da Ucrânia na Europa, a União Europeia se empoderou muito em relação às suas importações de petróleos, que antes eram supridas por petróleo e gás russo. Um dos principais países que intensificaram o fornecimento europeu com as maiores quantidades de gás é o Catar. Um pequeno país, mas com grandes recursos naturais, sendo a segunda maior reserva de gás natural em qualquer país no mundo, depois apenas dos russos. Eles próprios estão atualmente investindo em dezenas de bilhões de dólares para expandir sua produção de GNL, de seu campo norte no Golfo, uma grande quantidade que já está prevista para ser exportada para a Europa. Com a demanda europeia para fornecedores alternativos de gás, com o objetivo de afastar a Rússia, o Catar está se tornando um parceiro muito importante do novo perfil energético da União Europeia. À medida que a União Europeia continua a aumentar as suas importações de GNLs e desinvestindo em gasodutos russos, o Estreito de Bab el-Mandeb e o Canal de Suez sempre tiveram grandes importâncias globais, mesmo antes de todas essas grandes mudanças geopolíticas estimadas em 6,2 milhões de barris de petróleo bruto por dia. Djibouti estava passando pela dívida dos homens de Babel, com dívidas direto para a Europa, Ásia e América do Norte, representando cerca de 95% de todo o petróleo comercializado. Mas não é só o petróleo e gás que faz o Estreito de Bab el-Mandeb tão importante. Do ponto de vista da China, o Estreito é um componente crítico que compõe sua rota de exportação marítima mais curta para a Europa. Também para a economia da China, que é basicamente baseada na importação de enormes quantidades de matérias-primas energéticas do Golfo Pérsico. Os chineses estão usando essas enormes matérias-primas energéticas para produzir enormes volumes de bens manufaturados, e em seguida, exportando esses enormes volumes de bens manufaturados para o mundo. Os maiores mercados consumidores são a América do Norte e a Europa. Esses produtos fabricados e exportados representam cerca de 30% de toda a economia chinesa, e a maneira mais barata e rápida para essas exportações chegarem ao mercado europeu é passado pelo Estreito de Bab el-Mandeb e o Canal de Suez consequentemente, em vez de navegar um longo caminho pela África ou pelo Pacífico. Em última análise, o Estreito de Bab el-Mandeb é um dos pontos de estrangulamento marítimos mais críticos que mantém vivo o ritmo do comércio globalizado. A Europa precisa que o Estreito esteja seguro
para continuar importando grandes quantidades de petróleo e gás do Golfo Pérsico e grandes volumes de produtos manufaturados da China, o mais barato e o mais rápido possível. Estados persas e principalmente a Arábia Saudita precisam que o estreito continue seguro para que possam continuar vendendo seu petróleo e gás para a Europa e Ásia e manter suas economias funcionando. A China precisa do estreito seguro para continuar exportando seus produtos manufaturados para a Europa de forma rápida e barata o quanto possível. Enquanto os Estados Unidos quer que o estreito permaneça seguro para evitar que o comércio global desmorone e para manter o abastecimento europeu de petróleo e gás Enquanto os Estados Unidos quer que o estreito permaneça seguro para evitar que o comércio global desmorone e para manter firme o abastecimento de petróleo e gás em solo europeu. Firme diante da agressão russa e a guerra de energia na Europa. E é por isso que a segurança do estreito é tão importante para tantas pessoas, mas também é infelizmente colocado em um local muito geopoliticamente conturbado. O Iêmen, que ocupa todo o litoral do norte do estreito, foi consumido por uma das mais devastadoras guerras civis do século XXI por quase uma década. E vale ressaltar que ainda continua uma guerra civil por lá, que já ceifou a vida de centenas de milhares de pessoas. Tornou-se um intenso conflito de preocupação entre a Arábia Saudita e o Irã. O outro país na margem sul do estreito é a Eritreia, um implacável regime totalitário, uma ditadura de partido único que tem sido governado pelo mesmo homem desde 1993 e que geralmente é considerado um dos humanos mais doentios pelo registro de direitos humanos e liberdades no mundo. Genuinamente a parte norte, a Eritreia também estava preso em um conflito sobre terras disputadas com a sua vizinha Etiópia por décadas, até que foi resolvido apenas em 2019. Mas no ano seguinte, a Guerra Civil do Tigre explodiu na Etiópia, do outro lado da fronteira, com a região do Tigre da Etiópia rebelando-se contra o governo central etíope. Um conflito horrível que acabaria entre 2020 e 2022, um dos mais sangrentos conflitos violentos de todo o século XXI. Que custou a vida de cerca de 600 mil pessoas, invadidas pelo exército da Eritreia, a região do Tigre, a pedido do governo central da Etiópia, cometeu inúmeras atrocidades e massacres, e ainda, até a produção desse vídeo, nunca concordou com nenhum acordo de paz formal. E depois também tem a Somália, um país cujo nome é essencialmente sinônimo no mundo ocidental de anarquia e caos. O país foi bloqueado em inúmeras guerras civis há mais de 40 anos e não há realmente nenhum conceito de autoridade no país. Nas décadas de caos, a falta de autoridade na Somália, insurgentes e piratas tendo prosperado quando perceberam que o seu país goza de um litoral diretamente adjacente e também está localizado em um dos mais valiosos e estrategicamente lucrativas rotas de comércio marítimo em todo o mundo. Com ocorrências frequentes ao longo dos últimos 20 anos, Iêmen, Eritreia e Somália são todos geralmente instáveis e frágeis países. Têm estados frequentemente envolvidos em conflitos internos e externos, e tudo isso se culmina para o envio de homens através do estreito para garantir que ameaças e economias ao redor do mundo estejam seguras. Esse então levou ao motivo que muitos países têm uma presença militar de algum tipo perto do estreito. Era necessário garantir a segurança direta e contínua e ininterrupta de petróleo barato, gás barato e manufaturados baratos. Por meio dessa presença militar poderia continuar assim. Na maior parte da história do pequeno Djibouti, sempre teve uma relativamente estabilidade em um ambiente muito caótico, a sua vizinhança. E isso também permitiria aos militares proteger o poder no estreito e manter o fluxo do comércio global continuando, mesmo com vários riscos ao redor. Mas o próprio Djibouti também é um país muito autocrático. O país foi governado pelo mesmo presidente desde 1999, Omar Guelleh, que sempre teve eleições vistas como injustas e antidemocráticas. Mas isso realmente não importa, porque o fez ignorar alguns problemas fronteiriços com a Eritreia em 1999 e 2008. Djibouti é um país que permaneceu relativamente livre de conflitos em uma região no mundo que geralmente é cheio delas. E parte da razão pela qual, mesmo tendo uma condição de pequeno país, e em grande parte sem sentido,
o controle de forma extremamente estratégica. O presidente Guella tem se beneficiado da presença de estrangeiros militares, pois os mesmos estabelecem suas bases dentro do seu país com a promessa de que irão protegê-los dos caos que os cercam. E a localização estratégica do Djibouti é importante mesmo além do transporte marítimo. Preocupações através do estreito é porque a Etiópia, localizada no sudoeste do Djibouti, é o lar da segunda maior população da África, com mais de 120 milhões de pessoas, mas também é completamente sem litoral, o que limita severamente sua capacidade de enviar exportações ou receber importações para o resto do mundo. Porque a Eritreia Etíope chegou a travar alguns conflitos territoriais por décadas e tiveram uma relação muito tensa. E porque do outro lado tem a Somália. E bem, é a Somália, o que basicamente deixa apenas o Djibouti como a única fonte próxima possível com acesso marítimo para a Etiópia receber importações ou enviar exportações através do pequeno Djibouti. E é também por isso que uma nação de menos de 1 milhão de pessoas lida com mais de 95% de todas as exportações que passam pelo estreito de Djibouti para a gigante Etiópia, uma nação com mais de 120 vezes a sua população. Localização e aparentemente estabilidade dentro do Djibouti, o país concede desproporcionalmente poder e influência descomunais sobre a Etiópia e rede de transportes globalizadas, o que o torna um alvo potencialmente grande para muitos poderes externos, o que é o porquê o país tem sido mais do que feliz para permitir poderes de nível militar de todos ao redor do mundo para estabelecer suas bases por lá, podendo dissuadir qualquer potencial perigo externo, garantindo de que nunca tentarão nada de engraçado. E é por isso que hoje todos estão lá. Você tem americano, francês, italiano, japonês, alemão, espanhol, a Arábia Saudita e até mesmo chineses, bases militares todas amontoadas próximas uma da outra, e tentativas russas e indianas de construir as suas próprias. Possui também todos os que desejam colocar suas próprias energias no estreito para proteger os seus próprios interesses na região. A base americana de Djibouti é a única base militar permanente dos Estados Unidos no continente africano continental e permite que os militares americanos e seus drones conduzem operações na proximidade do Iêmen contra elementos da Al-Qaeda e também nas proximidades da Somália contra Al-Shabaab e elementos do ISIS com apoio dos franceses, japoneses, italianos, alemães e espanhóis. As bases americanas também ajudaram a reabastecer aviões de guerra sauditas enquanto eles bombardeavam alvos Houthis em todo o Iêmen. O governo Biden, nos Estados Unidos, retiraram todos os esforços americanos na guerra saudita no Iêmen em 2021, mesmo com coisas simples como reabastecer suas aeronaves. E então, as bases navais chinesas estão por lá, oficialmente para ajudar na luta contra a pirataria na região e garantir que as suas rotas marítimas permaneçam abertas e seguras. Embora tenha gerado um alto grau de angústia geopolítica com a base militar americana, que é apenas a alguns quilômetros de distância, tanto os americanos quanto os chineses apresentaram reclamações oficiais com o governo djiboutiano, acusando-os um ao outro de usar suas bases para espionar as outras bases, mas, no entanto, Djibouti permite que ambos permaneçam junto com todas as outras bases militares do país, também porque todos eles servem para apenas o mesmo propósito de que nunca ousariam atacar o pequeno Djibouti e ambos provocarem conflitos de superpotências globais com os Estados Unidos e a China.